Boa tarde a você que está em casa. É muito bom ter você em mais um culto jovem. E eu quero saber, você é bom de Bíblia mesmo, né? A gente fez algumas perguntinhas aí. Eu fiquei sabendo que semana que vem tem mais. É esse, GG? Tem mais aí dinâmica, tem mais participação sua. E é isso que a gente quer fazer. Interagir com você que está em sua casa. Embora a gente não possa estar juntinho, a gente não possa estar presente, a gente quer fazer de tudo para que você esteja conosco. E para quem não sabe, para você que não nos acompanhou pela manhã aqui na igreja, esse sábado é um sábado especial, um sábado diferente. E todo sábado na igreja adventista do sétimo dia, nesse período do ano, entre agosto e setembro, no meio de agosto, existe um movimento que é realizado pela essa igreja, por essa denominação. E esse movimento é chamado Movimento Quebrando o Silêncio. E quando eu escuto a palavra quebrando o silêncio, qual é a primeira palavra que vem na sua mente, né? Quebrar silêncio, né? É gritar, falar, interagir, não ficar quieto. E esse ano, o tema do quebrando o silêncio, assim como os outros anos, a gente tem um tema bastante alarmante. O mundo passa por situações em que nós precisamos, que nós necessitamos quebrar o silêncio, nós precisamos falar, nós precisamos alertar ao mundo o que está acontecendo. E o tema que foi escolhido para o Quebrando o Silêncio deste ano foi o tema de violência, mais particularmente a violência contra a mulher. A gente vê nos jornais aí casos e mais casos de feminicídio, homens que agridem as mulheres, às vezes por besteiras, né? E às vezes eu já vi algumas mulheres falando assim, eu fiz isso e irritou ele e ele me bateu. Justificando o ato do homem, mas não existe ato que explique, não existe ato que justifique a agressão de um homem para com a mulher. Seria esse ato físico, seja ele através do ato falado, a violência verbal, não justifica. E a grande pergunta que vem à nossa mente é, da onde surgiu a violência? Onde foi gerada essa violência? E muitos estudiosos da Bíblia, ao ler a Bíblia, falam assim, olha para o Velho Testamento e enxergam um Deus vingador, um Deus de violência. Mas será que isso é verdade? Será que foi o nosso Deus que criou a violência? Será que Deus criou a punição? Vamos estudar um pouquinho sobre esse tema hoje. E eu selecionei alguns versos aqui, alguns textos. E o título diz assim, Deus e a violência. Será que Deus tem relação com a violência que nós vemos no mundo de hoje? E olha só, nesse momento em sua casa, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Gênesis, lá no início do Velho Testamento, lá no início da história do mundo, lá no livro de Gênesis, capítulo 6, e a gente vai entender um pouquinho sobre essa violência, ou como foi gerada a violência no nosso mundo. Gênesis capítulo 6, coloque nesse momento a mão sobre a sua Bíblia, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amado Deus, queremos neste momento, Senhor, pedir a sua misericórdia sobre nossas vidas, porque nós não somos merecedores da tua graça. Nós não somos merecedores da tua misericórdia. Mas mesmo assim o Senhor é um Deus compassivo, um Deus benigno, um Deus que tem paciência conosco, um Deus que nos perdoa, um Deus de misericórdia. Nesse momento o Senhor fala poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 6, verso 13, fala assim, Deus então chama o homem, e esse homem se chama como? Exatamente, Noé. E fala assim, Deus chama Noé e fala assim, Noé, eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de quê? De violência dos homens. Eis que os farei perecer, juntamente com a terra. Aí olha só, lá no início do mundo, eu quero que você relembre um pouquinho a história da humanidade. Lá no Éden, Deus cria o mundo e então o pecado surge. E então, após o surgimento do pecado, Adão e Eva têm dois filhos, esses dois filhos chamam Caim e Abel. E dentre um ato de ciúmes, um ato de descontentamento, o irmão faz o quê? Um ato de violência. E agora assassina o seu irmão mais novo, assassina Abel.
E a violência, então, começa a surgir, não pela parte de Deus, mas pela parte do homem. E esse homem, por sua vez, foi levado ao pecado por quem? Por Satanás. A serpente, que também é conhecida como o antigo dragão. E no capítulo 6 de Gênesis, Deus chama Noé e fala assim: Noé, o mundo todo, o ser humano todo, corroeu a terra de pecado. Eu quero que você entenda uma coisa nessa tarde. O mundo que nós vivemos é um mundo de pecado. Consequentemente, este mundo é um mundo de quê? De violência. Então, Deus fala que vai fazer com que toda a terra pereça. Então, Deus tem aquele plano, que é um plano de devastar toda a terra através do dilúvio. E nós conhecemos a história, e aqui no texto fala que a violência tem estado presente em diversos contextos do nosso mundo hoje, sejam eles socioculturais, ao longo da história da humanidade. E em nosso mundo pós-moderno, é o mundo que nós vivemos hoje, vivemos momentos turbulentos, ou melhor, em estado de violência latente, ou seja, é claro que nós estamos vivendo um momento de violência. Quando nós olhamos para o mundo, eu sempre comento lá em casa com meus pais, quando nós olhamos lá para o lado do Oriente Médio, aquela faixa de Gaza, Israel, toda aquela parte lá no Mediterrâneo, nós vemos um mundo que vive em constante conflito, guerra atrás de guerra, violência atrás de violência. Eu falei no início que o nosso mundo hoje passa por um momento muito crítico de violência, e essa violência é contra a mulher. E aqui fala que no Código Penal Brasileiro, olha só, presta atenção nisso, no Código Penal Brasileiro, o feminicídio é um crime considerado hediondo. É o assassinato de uma mulher cometido por razões em torno da condição de ser uma pessoa do sexo feminino. Esse tipo de crime tem como origem a violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. E aqui ainda fala que o feminicídio ocupa o 5º lugar do ranking mundial. Não é brasileiro, não é da Bahia, é um ranking mundial de mortes. Então a gente percebe que esse crime, essa violência que surgiu lá atrás, tem crescido cada vez mais e agora se aplaca contra as mulheres. E é salutar a gente lembrar disso, que nós precisamos entender que essa violência cresce cada vez mais, inclusive, não só no mundo lá fora. A violência contra a mulher também cresce dentro da igreja. Mas como assim? É assim, dentro da igreja. Eu não sei como você está em sua casa, talvez a violência esteja dentro da sua própria casa. Você que é homem, talvez você de certa forma, sem perceber, às vezes agride a sua mulher de forma verbal, e não perceba, e isso machuca ela pouco a pouco. Mas a grande pergunta que nós precisamos entender é o seguinte: de onde vem essa violência toda? Segundo a Bíblia, de onde vem essa violência toda? E a gente consegue entender aqui pelos versos que a gente leu para essa introdução que a violência não vem de Deus. Aqui fala que a criação é um ato de amor e poder, não de violência. Nós somos cristãos, precisamos e devemos entender, precisamos ter a compreensão mais profunda de onde surge, de onde são as raízes dessa violência. E na mensagem que Deus falou para Noé, ele deixa claro que ele não é cúmplice. Ele olha para Noé e fala: Noé, você não é cúmplice da violência. E ele fala para Noé ali que vai devastar toda a terra. E nós relembramos aqui sobre a história lá do Éden, como surgiu a violência, que Caim matou Abel. E vemos também que mesmo neste mundo pecaminoso, existem pessoas que não são complacentes à violência. Existem pessoas que não suportam violência. Eu estava vendo um vídeo mais cedo no Instagram, e o rapaz filmou um assassino. Ele estava batendo uma laje na casa dele e de repente começou a ter uma troca de tiros na favela, lá no Rio de Janeiro. E o rapaz trabalhava com ele, sofreu um tiro e morreu do lado dele. Então a gente vê que mesmo nós que não somos culpados da violência, muitas vezes somos pegos despercebidos e sofremos com isso. Ou seja, a gente percebe que a violência ela nos cerca a todo momento, ela nos atinge, mesmo nós não sendo complacentes a ela. E aqui também tem a seguinte pergunta, ou melhor, a seguinte afirmação: a violência provém do ódio, ciúme e inveja que cultivamos em nosso coração. Toda vez que alguém comete um ato de violência,
primeiramente pela falta de amor. E a palavra de Deus fala claramente que nos finais dos tempos, o amor vai fazer o quê? Se esfriar cada vez mais. E nós percebemos isso claramente. Muitas vezes nós passamos na rua, alguém pede um prato de comida, a gente não dá um prato de comida. Alguém pede um lanche, a gente não dá. Isso mostra que o nosso coração está ficando cada vez mais frio. E olhando para essa falta de amor, nós percebemos claramente o afastamento do toque do Espírito Santo de perto de nós. E isso é profecia também. E cada vez que o amor se acaba, cada vez que o amor vai se esvaindo no nosso coração, cresce paralelamente a ele o ódio, ciúme e inveja. E que nós acabamos, de certa forma, cultivando em nosso coração. O Caim mesmo, ele matou Abel por uma razão que veio dentro do coração dele. Qual foi a condição para Caim matar Abel? Deus pede uma oferta e fala: olha só, eu quero que vocês sacrifiquem o cordeiro. Mas Caim colocou em seu coração: eu vou dar o meu melhor para Deus. E Caim então prepara aquela cesta maravilhosa de frutas, legumes, verduras e oferece a Deus. Só que não foi aquilo que Deus pediu para Caim. Deus pediu o sacrifício do cordeiro como expiação pelos pecados dele. E então, quando ele vê Deus se satisfazendo pelo sacrifício de Abel, ele então não gosta daquilo. Ele tem inveja de Abel e cresce um ódio tão grande dentro do coração de Caim, que ele então chega ao ponto de assassinar o seu próprio irmão. Dentro do seu coração que ele criava, nascia o egoísmo, nascia um ciúme, inveja, a ponto de transformar aquele amor que ele sentia pelo seu próprio irmão em ódio. E é justamente isso que acontece hoje em dia. Homens que falam que amam suas esposas, homens que falam que são ardidamente apaixonados pelas suas esposas, falam que amam elas. Só que no momento de raiva, no momento de ciúmes, no momento de que algo de ruim aconteça, um ciúme, alguém falou que a esposa dele não gosta e ele acha que a esposa dele deu boca para o rapaz, então aquele amor que ele sentia por ela se torna em ciúme, em inveja e em ódio. E ele acaba cometendo um ato que é muitas vezes irresponsável. E aqui continua falando assim: isso acontece porque o ciúme agrega consigo um complexo de vários sentimentos. Ou seja, dentro dos ciúmes, nós temos ali um agrupamento de sentimentos dentro dele, que é a raiva, a inveja, o ódio, a possessão, o sentimento de posse, o baixo também a autoestima, o que gera ali uma insegurança e desenvolve um desequilíbrio entre o desejo e o sentimento de posse. Muitas vezes também a violência é gerada pela independência de Deus, o que também provoca atos violentos, assim como foi em Caim. Caim ele não ofereceu o que Deus pediu, ele ofereceu o que ele achava melhor. E quando nós olhamos à luz das Escrituras Sagradas, vemos um plano de um Deus de amor para nós. Porque se nós olhássemos para Deus e refletíssemos no amor que Deus tem para nós, nós não entraríamos então nesses atos de inveja, de ciúmes, de ódio. E a escritora Ellen White fala no livro Patriarcas e Profetas, na página 40, o seguinte texto. Ela fala assim que o Caim, ele preferiu a conduta de dependência própria. Viria com seus próprios méritos. Não traria o cordeiro, nem misturaria o seu sangue com a oferta, mas apresentaria seus frutos, produtos do seu trabalho, apresentou sua oferta, um favor feito a Deus pelo qual esperava a obtenção e a aprovação divina. Ou seja, o Caim ele agora se tornava um idólatra. E essa idolatria provocou uma cisão interna e uma separação de Deus. E olha só, o Caim então ele se tornou independente de Deus, ele achou que ele conseguiria agradar a Deus da forma que ele achava melhor. E aqui ainda fala assim, existia uma falta dentro do coração dele absurda. Mas Deus insistiu em estar presente na vida de Caim e fez uma advertência a Caim, ao perguntar: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, está lá em Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, esse pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, nós temos dentro de nós um ser que nós muitas vezes não conhecemos,
que é dominado pela raiva, pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja, e que se nós deixarmos nos dominar, somos capazes de fazer coisas terríveis. Eu lembro lá do ano, acho que foi o ano passado, o que ocorreu lá na cidade de Suzano, onde alguns jovens ali, movidos pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme, entram na sua escola com armas, com facas e saem assassinando diversos colegas, movidos pelo ódio. A independência de Deus, achando que sem Deus eles conseguem viver. Mas, querido, eu quero te dizer uma coisa nessa tarde: você não consegue viver sem Deus. E tem aquele velho ditado, né, que fala que se Deus sem a gente, ele continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Nós não somos nada sem Jesus. Nós precisamos todos os dias ter um encontro com Deus, para que esses sentimentos, para que esse pecado, para que esse coração pecaminoso dentro da gente, como Paulo diz em seus escritos, ele fala como? Toda vez que eu quero fazer o bem, eu faço mal. Mas toda vez que eu quero fazer o mal, toda vez que eu penso em não fazer o mal, esse eu já fiz. Porque o nosso coração é pecaminoso. E o homem, ele é movido pela violência. Uma criança, quando cresce, ela já cresce com seu coração maldoso. Você quer ver uma coisa? Eu com minha prima tem 5 anos. Eu brinco com ela direto. Aí quando eu finjo que eu me machuquei, a primeira coisa que ela faz é o quê? Dar risada. Porque dentro de uma criança pequena, o sentimento de gostar, de prazer, de ver o outro sofrer, cresce cada vez mais. E como eu vi uma pregação do pastor Cícero, ele falou assim, que toda vez que um ser humano é gerado, nasce ali um pedacinho de pecado. E se esse pecado não for lapidado, ele vai crescer um grande pecador. E eu imagino um lar que uma criança cresce. Um lar totalmente destruído, onde o pai bate na mãe, maltrata a mãe, a criança já cresce achando isso normal, aí o pai fala o palavrão, a criança aprende palavrão, fala esse palavrão, e aí começa então o pecado, o ódio, a violência dentro do coração dele, de forma indireta, crescendo, sem muitas vezes o pai perceber. Mas a grande pergunta que nós queremos responder nessa tarde é a seguinte: o que podemos fazer para controlar essa violência? Eu digo para vocês, o primeiro ponto aqui é o seguinte: é necessário nós nascermos de novo. Mas como assim nascer de novo? Quando vamos para a história de Nicodemos, entendemos isso aí, né? Que o próprio Cristo fala para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai adiantar nada. Nós precisamos ter um encontro com Cristo. Mas esse encontro com Cristo precisa ser um encontro verdadeiro, onde o eu desapareça, o eu diminua, assim como João Batista falou, que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos diminuir para que Cristo cresça no nosso coração, e o sentimento de inveja, o sentimento de ódio, o sentimento de ciúmes, o sentimento de posse sobre o outro desapareça. E assim, dizendo não ao nosso eu, Cristo então tem a possibilidade de crescer em nossos corações. Se quiser ver-se realmente livre do domínio do pecado, é necessário nascer de novo para ganhar um novo coração e um novo espírito. Olha só o que fala aqui no texto da escritora Ellen White, no Patriarcas e Profetas, página 41. Diz assim: é unicamente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas. Aqueles que não sentem necessidade do sangue de Cristo, que acham que sem a graça divina podem, pelas suas próprias obras, conseguir a aprovação de Deus, estão cometendo o mesmo erro de Caim. Se não aceitam o sangue purificador, acham-se sob condenação. Não há outra providência tomada pela qual se possam libertar da escravidão do pecado. Ou seja, se nós não dizermos não ao nosso eu, nós estamos sujeitos a ser um novo Caim, que esqueceu de Deus. E quando Deus perguntou: Caim, onde está o seu irmão? Ele respondeu com grosseria: por acaso sou o tutor do meu irmão? Porque ele se dominava pelo ódio. É necessário também mais de Cristo em minha vida. Se eu sou um cristão, se eu procuro ter mais de Cristo em minha vida, se eu busco a Deus, se eu leio a Bíblia, se eu leio a escola, eu faço meu ano bíblico, eu leio o Espírito de Profecia, eu estudo a lição da escola sabatina, eu procuro encher
me cercar de Cristo, me cercar das coisas divinas, certamente eu me achego mais a Deus. E todo aquele sentimento de ódio, de ciúme, de inveja, ele cai por terra e o amor cresce cada vez em nosso coração. É também importante no relacionamento ter renúncia. Dizer não muitas vezes porque a gente gosta e dizer sim porque o outro gosta, simplesmente para agradar. Mas a violência contra a mulher cresce cada vez mais porque o homem tem um sentimento de posse. Só o que ele fala está certo, só o que ele faz está certo, o que o outro faz não importa. E isso acaba muitas vezes magoando o outro, a ponto da violência crescer e assassinatos aí aumentarem ao redor do mundo inteiro. E aqui ainda continua falando a seguinte passagem. Existem muitos que acreditam que a espécie humana necessita não de redenção, mas de desenvolvimento. Que a espécie humana pode aperfeiçoar-se, elevar-se e regenerar. E no livro Patriarcas e Profetas, também na página 41, fala assim: a humanidade não tem poder para se regenerar. Ela não tende a ir para cima, para o que é divino, mas para baixo, para o que é satânico. Cristo é a nossa única esperança. E esse texto relata ainda assim: o fim da violência se resume em se aproximar cada vez mais de Deus e buscar ter um caráter semelhante ao dele. E no livro de Todas as Nações, Ellen White também diz bem claro: nós só poderemos ir ao céu se nosso caráter for semelhante ao caráter de Cristo. Se nós não buscarmos a Cristo, não adianta nada. E uma música do Drauzio Reis diz bem claro, eu gosto sempre de repetir isso: ou é fogo ou é graça. Não tem jeito, não tem meias palavras, é isso e acabou. Ou nós nos achegamos mais perto de Cristo, deixando esse ódio pecaminoso que cresce em nosso coração, fazendo nós destruirmos nosso próprio lar. E deixa eu te falar uma coisa: você que é homem de família, você que está em sua casa me ouvindo nessa tarde, você pode ser o maior causador da destruição do seu lar. Mulher, me escute também, você pode ser a maior causadora da destruição do seu lar. Então você precisa chegar mais perto de Cristo. Se você não buscar a Cristo, se você não buscar se regenerar, não chegar perto de Cristo cada vez mais, o seu lar pode estar destruído. E essa destruição pode ser fatal. Essa destruição pode ser eterna. Porque, como o texto falou aqui, a nossa tendência é buscar o caminho satânico. Nós não temos nada de bom, o ser humano não tem nada de bom. Mas Cristo pode moldar, Cristo pode transformar, Cristo pode nos mudar completamente esse coração pecaminoso, esse coração invejoso, esse coração que só pensa no eu e pronto. Mas não é assim. Eu estava comentando lá em casa, acho que foi ontem, foi anteontem. Quanto mais eu cresço na fé, mais eu tenho que servir. Eu preciso servir o outro cada vez mais. Sirva ao seu cônjuge, faça as vontades dele. Tire esse sentimento de posse do seu coração, para que a violência não chegue ao seu lar. Porque, mas eu não bato em minha esposa, mas as suas palavras podem ferir. E um sentimento, e uma frase diz bem assim, que há 3 coisas que não voltam, né? E uma delas é uma palavra maldita. Você fala uma palavra e aquela palavra fica presa no coração como uma flecha cravada. E a pessoa fica acumulando cada vez mais. Até que um dia, tudo explode, você não entende o porquê. E quando pensa que não, tudo acabou. E a conclusão que nós chegamos nessa tarde é a seguinte: todos nós temos um enorme potencial para produzir violência, todos nós. Eu sou uma pessoa muito calma, mas também eu sei quando eu estou me estressando, e eu sei que se eu não me segurar, se não me apegar a Deus, algo de ruim pode acontecer, porque nós todos somos pecadores, e todos nós podemos produzir violência. A fábrica produtora de violência está dentro do ser humano, dentro do seu coração e não fora dele. O apóstolo Tiago vai na mesma direção a fazer a pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Lá em Tiago 4, 1 e 2, porque o ser humano ele vive em eterno conflito. É violência contra a mulher, é violência política, é um defendendo um político, outro defendendo outro político, e por aí vai, é violência atrás de violência. Mas o foco de hoje é a violência contra a mulher. Nós precisamos entender que nós não podemos tirar a vida de ninguém, porque Deus deu
e Deus ele tem totalmente direito de tomar. E aqui ainda fala bem assim, ó, a polícia não pode e nem conseguirá supervisionar a vida de todos. Nossas leis definem o comportamento civil, mas não podem domar a natureza humana pecaminosa. Atirar de volta é sempre pior do que parar o tiroteio antes que ele comece. Trabalhar para barrar a violência é muito melhor do que consertar seus estragos. E finaliza assim: Jesus nos chama para amenizar e curar as feridas onde pessoas são rejeitadas e abusadas por outros, para nos conectarmos aos machucados antes que ataquem e firam mais pessoas na vã tentativa de reduzir o nível de tensão e violência ao redor. Quando essa tensão e violência estão instaladas dentro de cada coração e mente. Ou seja, se eu tenho um conflito no meu lar e eu quero revidar esse conflito, isso não resolve nenhum problema. Porque por trás de todo conflito, se o seu casamento tem um problema, se o seu relacionamento tem um problema, se vocês não param de discutir, pare de culpar o seu esposo, pare de culpar a sua esposa, porque por trás de tudo isso aí tem um inimigo astuto que está usando você, que está usando o seu cônjuge para acabar com o seu relacionamento. Por trás de tudo isso aí tem alguém movendo peças, brincando com a gente, e essa pessoa se chama Satanás, o inimigo, um dragão que está a todo vapor, o leão que está querendo nos devorar a todo momento, e ele quer destruir a sua família. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e vale ressaltar isso: a família é um projeto de Deus, a sua família é um projeto de Deus. Não permita que o inimigo destrua, não permita que o inimigo acabe com o seu lar, não permita que ele te use para acabar com o seu lar. Cristo, ele quer salvar você, quer salvar a sua família. E neste momento eu quero fazer um apelo para você: não seja a causa da destruição da sua família. Não seja o motivo do seu casamento estar totalmente destruído. Renuncie quando é preciso renunciar. Abrace quando é necessário abraçar. Evite conflitos. Ore a Deus para que Ele transforme o seu coração em coração do seu cônjuge. A violência não é o caminho. E nós precisamos quebrar o silêncio. Se você não suporta mais viver uma violência no seu lar, diz que sim. Não permita que isso aconteça com você. Não permita que pessoas sejam estrupadas por aí, sem merecer. Porque ninguém merece apanhar, ninguém merece sofrer. Deus não criou você para sofrer. Deus não criou você para ser violentado. Muito pelo contrário, Deus criou você para ser feliz. E se você não está sendo feliz, Jesus é a solução. Seja um marido, seja uma esposa de oração, ore para o seu cônjuge. E com certeza Deus vai transformar o seu lar. Neste momento eu quero te convidar a fazer uma prece para o Senhor neste momento. Em sua casa eu quero que você se levante. Você pode estar aí na frente do seu smartphone, da sua Smart TV, no seu computador. Talvez de alguma forma o Espírito Santo falou ao seu coração nesta tarde. Porque talvez algo que eu falei aqui seja a realidade do seu lar. Sabe que a violência não é o caminho. E Deus não criou a violência. Deus não criou a gente para sofrer. Mas muitas vezes nós causamos nossos próprios problemas. Eu volto a dizer, você precisa de Jesus. Você não é nada sem Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o nosso coração foi preenchido pelo Teu poderoso Espírito Santo. Queremos, Senhor, nesta noite, nesta nova semana que inicia, Senhor, entregar as famílias que estão conectadas conosco, as famílias que estão aqui presentes, em Tuas mãos, Senhor. Não permita, Senhor, que a violência se estabeleça no seu lar, seja ela verbal, seja ela física, Senhor. Mas que todo mundo que está ouvindo essa mensagem, Senhor, e que ainda vai ouvir, ao encontrar esse vídeo no YouTube, que o Senhor possa fazê-los entender que o Senhor é o melhor caminho. E a Tua palavra fala que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor liberta. O Senhor transforma corações, o Senhor transforma famílias. Porque só o Senhor pode restaurar o amor de uma família destruída. Pai querido, obrigado por esse dia de sábado maravilhoso. Obrigado pela cura, Senhor. Obrigado pela libertação. Obrigado por esse Deus maravilhoso que o Senhor é.
Obrigado não somente por ser Deus, mas por ser o meu Deus. Pai querido, abençoe cada lar, abençoe o ministério da família dessa igreja, abençoe o ministério da mulher, para que nós possamos fazer o máximo, Senhor, para libertar com o seu auxílio as pessoas das garras de Satanás. Obrigado por tudo, Senhor, obrigado por estar conosco neste dia. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Feliz semana, meu amigo, que Deus te dê uma semana de paz, uma semana de vitórias, e lembre-se sempre, Deus está com você. Deus te abençoe.